Nunca achei que ouviria o nome dele de novo. Ainda menos assim, jogado no meio de uma conversa casual, como se fosse apenas mais um nome perdido entre tantos. Estava distraída empurrando o carrinho pelo corredor da mercearia, quando uma voz, rindo comentando qualquer banalidade, disse: "Você soube? Matthew está de volta." Foi como se o mundo inteiro parasse por um instante. O barulho dos carrinhos batendo uns nos outros, o cheiro forte de café vindo da lanchonete ao lado, as músicas amenas ecoando do rádio preso à parede. Tudo se dissolveu num segundo, como fumaça ao vento. Eu me apoiei no cabo do carrinho, tentando disfarçar o choque que me atravessava sem pedir licença. Matthew. Depois de todos esses anos, depois de tudo o que não foi dito, do silêncio pesado que ele deixou para trás, eu senti o coração bater forte, um pulsar pesado e antigo, como o som de uma porta velha se abrindo dentro de mim, liberando lembranças que eu pensava ter trancado para sempre. Por um momento pensei que era apenas minha mente me pregando uma peça, porque era esse o tipo de coisa que acontecia em filmes ou sonhos amargos, não na vida real. Mas as palavras continuavam ecoando no corredor ao lado, reafirmando a verdade que eu não queria encarar. Ele estava aqui, em algum lugar desta cidade pequena demais para fingirmos que não existimos. Meu corpo inteiro pareceu entrar em estado de alerta. As mãos começaram a suar, as pernas ficaram pesadas como chumbo, e cada passo que dei em direção à fila do caixa foi movido mais pela força do hábito do que pela consciência. Por fora, talvez eu parecesse calma, apenas mais uma mulher, comum pagando suas compras numa tarde comum. Mas por dentro, eu era puro tumulto. Cada batida do meu coração gritava a mesma pergunta: por que agora? Por que voltar depois de tudo? Depois de tanto tempo? Enquanto esperava na fila, tentei em vão controlar as imagens que assaltavam minha mente. Matthew com aquele sorriso meio torto, como se sempre guardasse um segredo só dele. Seus olhos, verdes que brilhavam feito o outono nos dias em que se esquecia de esconder as emoções. A maneira como ele segurava minha mão, com uma delicadeza que fazia o mundo inteiro parecer suportável. E claro, aquela última noite. A última conversa. O último abraço apertado demais, como se ele já soubesse que estava nos partindo, em dois. Ele prometeu que voltaria. Eu prometi que esperaria. Nenhum de nós cumpriu sua promessa. E a vida seguiu, ou pelo menos eu finjo que seguiu, com os escombros daquele amor mal resolvido enterrados sob camadas de rotina, sorrisos forçados e uma fé cada vez mais frágil no futuro. Saí da mercearia sem olhar para trás. O céu estava pesado, nublado de cinza, e o vento frio cortava a pele como lembrança viva de que o passado nunca se vai completamente. Carregando as sacolas nos braços, cada passo que eu dava pela calçada parecia mais difícil que o anterior, como se a simples gravidade tivesse aumentado. Havia perguntas demais me perseguindo, mas uma se sobressaía, pulsando com uma urgência que eu não podia ignorar. Ele voltaria só para passar, como quem visita velhas feridas? Ou havia algo que ele ainda precisava me dizer? Algo que, no Guillaume, fundo da minha alma inquieta, eu sempre sonhei em ouvir? E foi aí, naquela tarde cinzenta e cortante, que eu soube. Não importa o quanto eu tivesse me convencido do contrário. Eu ainda não tinha terminado essa história. E talvez, só talvez, Matthew também não. Os dias que se seguiram, tentei agir como se nada tivesse mudado. Segui minha rotina automática. Abrir a floricultura às 7, organizar as bancadas, sorrir para os clientes com a mesma gentileza ensaiada que já fazia parte da minha fachada. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Estava desperta, pulsando, inquieta. Cada badalada do sino da porta fazia meu peito se apertar de expectativa e medo, como se a qualquer momento pudesse ser ele quem atravessaria a soleira. Aquele mesmo homem que anos atrás prometeu voltar e que agora, segundo diziam, caminhava pelas mesmas ruas que um dia percorremos juntos. Eu odiava o que isso fazia comigo.
O modo como, sem perceber, eu ajeitava o cabelo, como o meu olhar se estendia pela rua cada vez que ouvia passos do lado de fora. Eu me sentia ridícula, fraca. Mas a verdade é que esperar por ele, mesmo sem querer, era algo que meu coração já fazia há anos, no silêncio, na saudade não confessada, nos sonhos que às vezes ainda vinham me assombrar. As noites eram ainda piores. Sozinha na casa que parecia grande demais para apenas uma pessoa, eu me pegava revivendo cenas antigas como se estivessem acontecendo agora. A forma como Matthew me olhava, como se eu fosse o único lugar onde ele queria estar. As conversas intermináveis sentados na caçamba do caminhão dele, os planos sussurrados em madrugadas que pareciam infinitas, e, acima de tudo, a ausência. O silêncio que ficou depois que ele se foi, sem cartas, sem telefonemas, sem explicações. Eu nunca soube o motivo, nunca tive a chance de perguntar. Fui deixada com nada, além de suposições cruéis e a certeza, sufocante, de que para ele, talvez eu nunca tivesse sido suficiente. E agora, depois de anos costurando minha vida em torno dessa ferida mal fechada, ele simplesmente voltava e eu era jogada de volta para o olho do furacão. No fundo, o que me aterrorizava não era encontrá-lo. Era o que isso poderia significar. Era encarar que, apesar de todo o tempo, de toda a dor, de toda a maturidade que eu fingia ter conquistado, o amor que eu sentia por ele ainda existia, adormecido, ferido, mas vivo. E parte de mim, a parte que eu queria tanto ignorar, sonhava que ele tivesse voltado para mim. Para terminar a frase que começamos anos atrás. Para desfazer o nó apertado que nos mantinha presos em direções opostas. Para finalmente ouvir o sim que eu guardei dentro de mim por todo esse tempo. Mas sonhos, eu aprendi do jeito mais difícil. Tem um jeito cruel de quebrar a gente quando a realidade não combina com eles. O encontro inevitável aconteceu numa tarde em que o céu estava pesado de nuvens, como se até ele carregasse a mesma apreensão que pesava no meu peito. Eu não estava esperando, embora, no fundo, soubesse que era só questão de tempo. Saí da floricultura para fechar as janelas por causa da chuva que ameaçava cair. E lá estava ele, parado do outro lado da rua, tão imóvel que parecia ter sido esculpido direto das lembranças que eu me forcei a esquecer. Por um segundo, achei que era uma miragem, um truque cruel da saudade acumulada. Mas ele estava ali, mais velho, sim, com linhas marcadas ao redor dos olhos, os ombros ainda largos, o jeito de quem carrega o peso de quem viu e viveu mais do que gostaria. E mesmo com a distância, eu reconheceria aquele olhar em qualquer lugar. Era o mesmo que me atravessava anos atrás, como se dissesse tudo o que as palavras nunca ousaram. Fiquei paralisada. Cada fibra do meu corpo gritou para correr, para me esconder, para proteger o pouco que restava do que eu havia conseguido reconstruir. Mas alguma coisa me manteve ali, presa ao chão, encarando-o como se todo o tempo que nos separou estivesse se comprimindo naquele instante. Ele não sorriu, não acenou. Apenas ficou ali, me olhando como quem carrega um universo inteiro de coisas não ditas no peito. E eu entendi, sem que precisássemos trocar uma palavra, que ele também carregava suas cicatrizes, que não foi fácil para ele, que talvez o silêncio entre nós não fosse feito apenas de abandono, mas de dores que eu nunca ousei imaginar. Quando finalmente consegui respirar, ele deu um passo à frente, depois outro, mas algo em mim recuou antes que ele pudesse cruzar a rua. Sem dizer nada, entrei de volta na loja, fechei a porta com mãos trêmulas e me encostei contra ela, como se aquilo pudesse conter a avalanche que se formava dentro de mim. Meu coração martelava tão alto que era difícil ouvir qualquer outra coisa. A parte mais assustadora não era revê-lo, era o que aquele encontro significava. Que a nossa história, por mais enterrada que eu tivesse tentado manter, ainda tinha capítulos inacabados. Que a vida caprichosa e implacável estava me oferecendo uma escolha, e pela primeira vez em muito tempo,
Eu teria que decidir se estava disposta a abrir aquela porta outra vez. Ali, com o cheiro das flores frescas invadindo meus sentidos e o eco silencioso do passado me envolvendo como um manto, eu entendi que, gostando ou não, eu estava prestes a descobrir se tudo o que guardamos para depois pode realmente sobreviver ao tempo. Eu tentei me convencer de que aquele encontro poderia ter sido suficiente. Um olhar, um choque de realidades, uma espécie de encerramento silencioso. Mas no fundo, eu sabia que não era assim que histórias inacabadas terminavam. Não para nós. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia encolher ao meu redor como se cada rua, cada vitrine, cada pedaço de calçada carregasse a possibilidade de esbarrar nele de novo. E pior, carregava a memória do que fomos. Eu me surpreendia desviando o olhar sem querer, mudando o caminho habitual, evitando lugares que poderiam me colocar cara a cara com tudo que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Mas era inútil. Não era Matthew que eu estava evitando. Era a mim mesma. A parte de mim que ainda queria vê-lo, ouvir sua voz, acreditar que talvez nem tudo estivesse perdido. Naquela manhã em que o encontrei de novo, não houve aviso nem preparação emocional possível. Eu estava colocando as flores frescas na frente da loja, ajeitando buquês de girassóis e margaridas, tentando me distrair na simplicidade das coisas que não exigiam escolhas difíceis quando o vi atravessando a rua. Havia algo na maneira como ele andava, uma hesitação misturada com decisão, que me prendeu no lugar. Dessa vez, eu não consegui fugir. Fiquei ali, imóvel, com as mãos ocupadas segurando flores, como se elas fossem escudos frágeis contra a avalanche prestes a me atingir, e então ele parou na minha frente. O silêncio entre nós era espesso, quase palpável, como se o ar tivesse sido sugado de tudo ao redor. "Oi, Cala", ele disse, e ouvir meu nome na voz dele foi como tocar uma corda antiga que nunca se rompeu, apesar do tempo e da distância. Era estranho como algo tão simples podia doer tanto e, ao mesmo tempo, trazer um alívio inexplicável, como se uma parte adormecida de mim finalmente tivesse encontrado o que buscava. Eu demorei um momento para conseguir responder. Não confiava na minha voz, nem na força do meu corpo, que parecia instável, vacilante, como se eu estivesse de volta àquela noite de despedida, sem saber se segurava ou deixava ir. "Oi, Matthew", consegui dizer. E o som foi mais rouco do que eu pretendia, carregando tudo o que não podia ser dito em poucas sílabas. Por um instante ficamos ali, dois estranhos com uma história compartilhada que pesava entre nós como um fantasma. Eu vi nos olhos dele algo que reconheci de imediato: medo. Não o medo covarde da fuga, mas o medo real de quem tem algo importante a dizer e não sabe se será ouvido, de quem carrega nas palavras a esperança e o risco de perder tudo de novo. E naquele olhar, eu soube. Ele não estava ali por acaso. Ele não havia voltado para uma visita casual, nem para desfilar memórias antigas. Havia algo que ele precisava de mim, algo que, mesmo sem ouvir, eu já sentia vibrar no fundo da minha alma inquieta. E antes mesmo que ele falasse, uma parte de mim já sabia. Matthew tinha voltado só para ouvir aquilo que há tanto tempo ficou suspenso entre nós. E eu teria que decidir se ainda era capaz de dizê-lo. Os dias que se seguiram ao reencontro foram como caminhar sobre gelo fino. Cada vez que eu pensava em Matthew, sentia o chão sob meus pés ameaçar ceder, trazendo à tona uma confusão de sentimentos que eu tentava, em vão, controlar. Ele não forçou a barra. Não me procurou desesperadamente. Não invadiu minha vida como eu temia. Em vez disso, ele se fez presente nos pequenos gestos, passando pela floricultura para comprar uma única flor, trocando um cumprimento contido, deixando escapar olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Era como se ele soubesse que, para reconstruir algo entre nós, precisava respeitar o espaço que deixou despedaçado. E eu,
contra toda a lógica, contra todas as muralhas que havia erguido ao redor do meu coração, comecei a permitir. Comecei a vê-lo em lugares onde eu nunca o esperaria. Na feira aos sábados, sentado no café da esquina lendo o jornal antigo, caminhando pela praça como se estivesse reaprendendo a cidade, através dos meus olhos. Às vezes trocávamos palavras tímidas, curtas, como quem experimenta a temperatura da água antes de mergulhar. Outras vezes bastava um olhar, um meio sorriso, para que o silêncio entre nós se enchesse de tudo o que ainda sentíamos e não sabíamos nomear. O mais doloroso não era o que faltava dizer, era o que já estava dito sem uma única palavra. Era ver que, apesar do tempo, apesar da dor, algo essencial em nós ainda reconhecia o outro como lar. E então, em uma tarde em que o céu finalmente se abriu depois de dias de chuva insistente, ele apareceu na floricultura outra vez, diferente, com um brilho nos olhos que misturava medo e esperança, como quem carrega nos ombros o peso de uma decisão. Eu senti antes mesmo que ele falasse que aquele momento seria diferente, que as brincadeiras casuais, os sorrisos trocados, não seriam mais suficientes para sustentar o que estava prestes a emergir. E quando ele parou diante de mim, segurando-a nervosamente o chapéu nas mãos, eu soube. Matthew não estava mais disposto a esperar. Era agora ou nunca. Cala, ele disse, a voz rouca, embargada pela emoção que ele tentava conter. Eu não voltei para relembrar o passado. Eu voltei porque deixei algo inacabado aqui. E eu precisava ouvir de você. Precisava saber se ainda havia um sim que pudesse me salvar. Por um instante, o mundo inteiro pareceu parar. Eu não ouvi o sino da porta, nem os carros passando na rua, nem as batidas do meu próprio coração. Apenas aquelas palavras pairando entre nós, cruas, vulneráveis, verdadeiras. Todo o meu corpo estremeceu com o impacto delas, com o peso do que significavam, com o convite silencioso embutido nelas. Não era uma cobrança, não era uma exigência, era um pedido, um sussurro cheio de medo e coragem, um último ato de fé. E ali, diante dele, eu soube que o que nos separava não era o tempo, não eram as feridas, era o medo de acreditar que ainda era possível. E pela primeira vez em anos, percebi que o medo só tinha tanto poder porque, em algum lugar dentro de mim, o amor nunca tinha ido embora. Eu não respondi naquele momento. Não porque não soubesse o que sentia, mas porque depois de tudo, o que fomos e deixamos de ser, eu sabia que um sim dito às pressas podia carregar o peso de um arrependimento futuro. E se havia algo que Matthew merecia e que eu também precisava, era ter certeza. Saí de trás do balcão quase sem sentir os próprios passos, com a sensação de que a floricultura inteira girava devagar ao meu redor, como um cenário prestes a se transformar para sempre. Passei por ele sem dizer uma palavra, sentindo o calor da sua presença quase me puxar de volta, e caminhei pela rua como se procurasse em cada passo uma resposta que eu só poderia encontrar dentro de mim. A cidade parecia diferente. As ruas, os parques, as vitrines familiares. Tudo carregava vestígios do que vivemos e do que poderíamos ter vivido. Cada esquina parecia ecoar o som de uma risada esquecida, de uma promessa sussurrada nas tardes quentes de verão. Sentei-me num banco da praça onde costumávamos conversar até o anoitecer, e por um longo tempo apenas respirei. Respirei a saudade, a dor, a esperança tímida que insistia em sobreviver. Olhei para o céu, onde nuvens preguiçosas cruzavam lentamente o azul pálido, e me perguntei se era isso que significava crescer. Carregar o passado sem deixar que ele nos engolisse, e ainda assim ter coragem de apostar no que o coração reconhecia, como verdade. Lembrei de todas as vezes que imaginei como seria revê-lo. Nas minhas fantasias mais rancorosas, eu o ignorava. Mostrava que tinha seguido em frente,
que a ausência dele não me havia deixado marcas. Em outras, mais secretas e silenciosas, eu apenas o abraçava. E tudo ficava bem de novo. A verdade, como sempre, era muito mais difícil. Eu não era a mesma garota que ele deixara para trás, mas em algum lugar dentro de mim, a mulher que me tornei ainda carregava aquele amor, não como uma ferida aberta, mas como uma cicatriz que, em vez de doer, servia de lembrete. Algumas histórias não são enterradas, são raízes. Quando me levantei daquele banco, já sabia a resposta. Não uma resposta feita de impulsos, mas uma decisão madura, inteira, consciente do que significava. Não havia garantia de que não nos machucaríamos de novo. Não havia promessas de eternidade. Só havia a certeza de que, depois de tanto tempo, depois de tanto silêncio, eu ainda queria tentar. Porque às vezes, amar de novo não é um salto cego, é um ato deliberado de coragem. Voltei para a floricultura com o coração batendo firme, não mais por medo, mas por algo que eu quase tinha esquecido como era: esperança. E quando abri a porta e vi Matthew ainda parado ali, esperando, vulnerável de um jeito que só a verdadeira coragem permite, soube que estávamos exatamente onde deveríamos estar, no limiar de um novo começo. Quando nossos olhos se encontraram, de novo, naquela tarde em que o tempo parecia segurar a respiração junto comigo, não havia mais perguntas sem resposta. Não havia mais necessidade de explicações longas, justificativas demoradas ou promessas que carregassem o peso do passado. Havia apenas aquilo que sempre existiu entre nós, mas que agora, sem o medo a nos afastar, brilhava com uma simplicidade quase desconcertante: a escolha. E desta vez, eu estava pronta para fazê-la. Dei alguns passos à frente, sentindo o chão firme sob meus pés, como se o mundo ao meu redor tivesse finalmente parado de balançar. Cada movimento, cada batida do meu coração parecia empurrar as palavras para fora da minha boca com uma doçura dolorosa, como um rio que finalmente encontra o caminho para o mar. Sim, eu disse, sem rodeios, sem desculpas, sem muralhas. A palavra saiu pequena, quase um sussurro, mas nela cabia todo o amor que eu havia guardado em silêncio, todo o perdão que eu havia cultivado nos dias mais difíceis, toda a esperança, que se recusava a morrer mesmo quando parecia impossível. Sim, Matthew, eu ainda quero tentar. Eu ainda quero... Nós, por um instante, ele não se moveu. Ficou ali, parado, como se precisasse ter certeza de que tinha ouvido direito, como se não ousasse acreditar que o que ele buscava havia finalmente sido oferecido. E então, lentamente, vi o sorriso surgir. Não aquele sorriso jovem e impetuoso de antes, mas um sorriso maduro, cheio de gratidão, como quem sabe o preço que se paga para merecer uma segunda chance. Matthew cruzou o pequeno espaço que nos separava, e quando suas mãos tocaram as minhas, foi como se todos os pedaços quebrados dentro de mim se reorganizassem em algo novo. Algo que não era uma cópia do que fomos, mas uma promessa do que poderíamos ser. Naquele abraço que veio depois, apertado e silencioso, não cabia o peso do passado. Cabia apenas a presença, o presente que a vida, contra todas as probabilidades, havia nos devolvido. Não precisávamos falar mais nada. Não naquela hora. O mais importante já havia sido dito, no olhar, no toque, no tremor contido das mãos, no simples fato de estarmos ali, escolhendo um ao outro outra vez. E naquele momento, no meio de uma tarde comum em uma cidade esquecida no mapa, eu entendi o que poucos têm a sorte de compreender. O amor verdadeiro não é feito apenas de grandes gestos ou de finais perfeitos. É feito da coragem de ficar, da coragem de voltar, da coragem de dizer sim, mesmo depois de toda a dor. Os dias que vieram depois não foram feitos de euforia ou da leveza despreocupada que um dia tínhamos conhecido. Não era como se o mundo tivesse magicamente se corrigido para nós. Ainda havia silêncio às vezes,
Ainda havia hesitação nos gestos, ainda havia a sombra do que ficou entre nós. Mas havia também algo infinitamente mais precioso: a decisão diária de permanecer. Começamos devagar, como se redesenhássemos um mapa que antes conhecíamos de olhos fechados, mas que agora exigia novos caminhos, novas rotas, novos acordos, silenciosos entre dois corações que já sabiam o preço de se perderem. Tomávamos café juntos em lugares discretos, como se aprendêssemos a ouvir a respiração um do outro novamente, a reconhecer os pequenos detalhes que o tempo não conseguiu apagar. Caminhávamos pelas mesmas ruas em que anos atrás sonhamos acordados com um futuro que parecia tão certo. E às vezes, quando o peso do passado ameaçava se insinuar entre nós, uma lembrança, um gesto involuntário, um silêncio incômodo, bastava um olhar mais demorado, uma mão que encontrava a outra para lembrarmos o que estávamos construindo. Não uma repetição do que foi, mas algo novo, feito de escolhas conscientes. Houve momentos em que a insegurança falava mais alto, é claro. Às vezes eu acordava no meio da noite com o medo sufocando minha garganta, me perguntando se ele sumiria de novo, se esse alicerce que estávamos erguendo não desmoronaria sob o primeiro vendaval. Mas Mécio parecia saber exatamente quando. Eu precisava de mais do que palavras. Ele nunca prometeu o que não podia garantir. Em vez disso, ele aparecia. Nas pequenas coisas, nos cafés trazidos de manhã, nos bilhetes deixados discretamente em meio às flores da loja, nas conversas que começavam despretensiosas e terminavam com revelações que antes teríamos enterrado por vergonha ou medo. O que eu comecei a entender, com cada gesto dele e cada batida ansiosa do meu próprio coração, era que amar não era nunca ter medo. Amar era ter medo e, ainda assim, escolher ficar, escolher confiar outra vez, escolher construir, mesmo sabendo que tudo que é humano é frágil. E naquela construção, feita com mãos trêmulas, passos cautelosos e uma vontade absurda de fazer dar certo, algo novo florescia entre nós. Algo que, pela primeira vez, não precisava ser perfeito para ser verdadeiro. E talvez, pensei enquanto caminhávamos juntos pela cidade numa tarde dourada de outono, talvez fosse exatamente assim que o amor vencia. Não nos momentos grandiosos, mas nos pequenos atos de coragem que escolhem continuar, dia após dia, mesmo quando tudo já parece ter sido perdido. Não houve um grande momento, um evento extraordinário em que tudo se encaixou como nas histórias que costumávamos inventar. Na juventude, não houve fogos de artifício, nem promessas sob a luz das estrelas. O que houve foi algo muito mais raro, muito mais valioso. A paz silenciosa de saber que, depois de tudo, depois de tantos caminhos tortos, estávamos exatamente onde deveríamos estar. Naquela manhã em que Matthew me pediu para caminhar com ele até a colina atrás da cidade, o mesmo lugar onde tantas vezes sonhamos com futuros que nos escaparam, eu já sabia o que ele queria, não pelo nervosismo nos gestos ou pela hesitação nas palavras, mas pelo olhar. Um olhar que depois de tanto tempo era feito de certeza. Subimos juntos lado a lado, os passos ritmados, como se nossas almas tivessem encontrado finalmente o compasso certo. Quando chegamos ao topo, ele parou, virou-se para mim e segurou minhas mãos como quem segura algo sagrado. Não precisou dizer nada de imediato. Aquele momento não era sobre discursos ensaiados. Era sobre estar ali. Era sobre voltar, sobre escolher, sobre permanecer. E quando ele finalmente perguntou se eu ainda queria construir um futuro ao lado dele, um futuro incerto, imperfeito, mas nosso, eu não precisei pensar, nem pesar prós e contras. Meu sim, desta vez, não era apenas resposta, era decisão, era entrega. Era, finalmente, um começo de verdade. Nos abraçamos sob o céu aberto, e foi como se o tempo, aquele velho inimigo que tantas vezes nos afastou, tivesse finalmente decidido se render. Naquele abraço,
cabiam todas as promessas que nunca fizemos, todos os sonhos que adiamos, toda a fé que foi quebrada e depois, paciente e silenciosamente, reconstruída. O amor venceu. Não porque foi fácil, ou perfeito, ou constante, mas porque escolhemos voltar. Escolhemos ouvir. Escolhemos, acima de tudo, tentar de novo. Enquanto sentia o calor do corpo dele contra o meu e ouvia a respiração compassada que parecia se misturar à minha, eu entendi que era isso o que sempre busquei, mesmo quando não sabia. Alguém que tivesse coragem não apenas de amar, mas de voltar para amar outra vez. E olhando para Matthew, ali, com o vento brincando entre nossos cabelos e o mundo todo se abrindo ao nosso redor, eu soube com uma certeza serena e inabalável que desta vez era para ficar. Os dias que seguiram não foram perfeitos, mas eram nossos. Com o passar do tempo, percebi que o amor verdadeiro não se mede pela ausência de problemas, mas pela decisão diária de permanecer. Matthew e eu aprendemos a rir dos tropeços, a conversar mesmo quando as palavras eram difíceis, a construir um lar não em torno da ausência de cicatrizes, mas da beleza de tê-las superado juntos. Às vezes caminhamos até a colina, em silêncio, só para lembrar o quanto custou chegar até ali e o quanto valeu a pena. O amor venceu. Não porque foi fácil, mas porque, mesmo depois de tudo, escolhemos tentar de novo. E porque, entre todos os caminhos possíveis, ainda escolhemos um ao outro.